3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque em todas as coisas o Senhor tem nos feito mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa noite, nós queremos, Pai, entregar a nossa vida e o nosso coração e pedir que essa noite seja uma noite que o Senhor toque em nós, que transforme as nossas vidas, que nos leve a tudo aquilo que o Senhor tem clamado e desejado sobre nós aí no Espírito Santo. Que nessa noite nós possamos ver o Espírito Santo movimentar dentro de nós tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado pela sua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você pode se sentar. Deixa eu fazer uma pergunta nessa noite. Quem aqui gosta de crescer? Crescer. Crescer nas finanças, crescer no espírito, crescer na sabedoria, crescer vendo a glória de Deus e com saúde. Nós adoramos crescer. Eu acho que ninguém nunca fez uma oração na vida dobrando seus joelhos e falando assim: Deus, me regride, destrói a minha saúde, faz com que a minha vida financeira quebre. Alguém já orou assim? Há um desejo natural de todo ser humano em querer crescer. Nas mais diversas esferas da nossa vida, crescer faz parte do processo. Você concorda comigo? É um desejo natural de vermos a nossa vida progredir. E quando ela estaciona e a gente se conforma de alguma maneira, há uma tendência da gente inclusive ficar doente, porque estar paralisado é algo que mexe com a nossa cabeça. Você concorda comigo? E essa história que nós acabamos de ler, ela começou há 4 capítulos atrás, em uma cidade chamada Antioquia, de uma geografia em que cresceu e acabou se tornando uma igreja maior do que a própria igreja de Jerusalém, que acabou se tornando maior do que a própria igreja ali no estado de Israel. E Antioquia, um lugar e uma geografia muito distante talvez da geografia do povo de Deus em Jerusalém, acabou crescendo e se tornando uma igreja grande, uma igreja cheia do mover de Deus e uma igreja, ouso dizer, em muitos aspectos, até melhor do que a igreja de Israel. E aí fica uma questão para nós. Crescer é muito bom, mas crescer saudável é melhor ainda. Você concorda comigo? Nós estamos em dias que o Monjaro tomou o lugar do mundo. Está todo mundo agora sendo usuário de Monjaro.
E o que é um monjaro? Resumidamente, é um remedinho que faz as pessoas emagrecerem muito rápido. O resultado vem, mas ele vem a que preço? Nós estamos numa geração onde, infelizmente, para quem faz academia, usar anabolizantes se tornou algo normal. E se você usa, é claro, você vai crescer, o resultado vem, mas fica uma pergunta para nós: a que custo isso está nos fazendo? E quando nós olhamos para as Escrituras, a gente consegue ver vários monjaros, vários anabolizantes que fazem as pessoas terem um resultado rápido, mas todo mundo que tem, infelizmente, um resultado rápido de alguma coisa, vai pagar o preço por ter crescido de alguma maneira fora do tempo, da estação, e muitas vezes quem cresce muito rápido, cai também muito rápido. É interessante quando eu olho para a história dessa igreja de Antioquia. Se você ler, nós falamos sobre ela alguns capítulos atrás. Ela não é uma igreja que cresceu do nada, mas ela era uma igreja que preferiu adotar práticas saudáveis para que quando ela ganhasse uma projeção, fosse uma projeção sustentável de todo o crescimento que ela teve. E, irmãos, nessa noite eu estou aqui para falar com você sobre como nós podemos aprender com essa igreja a crescermos saudáveis, termos resultados saudáveis, claro, na vida da igreja, amém? Nós queremos ser uma igreja saudável, amém? Mas que você, na sua vida, tenha também um crescimento saudável de acordo com a palavra de Deus. Deus não tem problema em você ser rico, amém? Ele tem problema se você se perder no meio da sua riqueza, e por isso Ele não vai te deixar crescer. Deus não tem problema em derramar dons sobre a sua vida. O problema é se os dons tomarem o seu coração e você se esquecer da palavra de Deus. Não há problema em nós experimentarmos um avivamento na Lagoinha Boa Esperança e de repente esse lugar ficar pequeno para nós. Isso não é um problema. O problema é se nós nos perdermos e a gente começar a se achar, porque de repente a gente virou uma igreja grande. E diante disso fica sobre nós um questionamento: como que a gente pode crescer saudável? Como que a nossa vida pode ter uma relevância aos olhos dos homens, sem a gente se perder, sem a gente se misturar com onde nós não deveríamos, sem a gente se ferir, às vezes, de lugares que nós não podemos nos ferir, para que haja uma transformação e uma edificação mútua entre a igreja do Senhor e eu na minha vida pessoal e você na sua vida pessoal. Você vai comigo aqui nessa noite? E esse texto, irmãos, ele vai mostrar pelo menos 4 coisas que essa igreja fazia, que se eu e você praticarmos, ninguém vai entender nada, e todo mundo vai olhar e falar assim: nó, do nada ele cresceu de repente. Você vai virar para essa pessoa e falar assim: não foi do nada, foi a mão de Deus operando na minha vida. E esse texto, ele começa no versículo 1, dizendo assim, olha o que ele diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Só aqui eu já me choco. 2 grupos de pessoas completamente distintas. Mas olha o perfil de cada uma: Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E enquanto eles estavam orando e adorando e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo. Volta comigo no versículo 1 e olha o início do que ele diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Irmãos, quem está aqui no seminário ouviu a professora Luana Terra falando isso sexta-feira. Existem perfis muito diferentes de pessoas, lembra disso?
E entre esses perfis, existem pessoas que receberam de Deus, desde o dia do seu nascimento, características muito próprias da sua personalidade. A Bíblia diz que alguns foram chamados para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para apóstolos e outros para pastores. E aqui esse texto está dizendo para nós que a igreja de Antioquia, ela tinha um segredinho, ela unia dois perfis de pessoas, profetas e mestres. Meu irmão, é como se a gente estivesse colocando no mesmo ambiente fogo e água. Como se a gente estivesse colocando no mesmo ambiente pessoas, um melancólico e um totalmente sanguíneo, de tão diferente que são esses perfis. Há um livro que diz que se houvesse um acidente no meio de uma rodovia, o profeta ele chega e ele diz assim: meu Deus, eu sabia, eu tive um sonho essa noite, parece que Deus estava falando no meu coração que esse acidente aqui ia acontecer. Já o mestre, ele chega no acidente e ele fica assim: quem será que estava errado aqui, hein? Vamos fazer uma perícia para a gente entender quem que é o errado da história. Você está aqui comigo? Pessoas de perfis completamente diferentes. Enquanto o profeta tende a ter uma personalidade mais emocional, o mestre tende a ter uma personalidade mais fria e um pouco intelectual. Se você deixa uma igreja na mão de um pastor profeta, há uma tendência gigantesca dessa igreja se tornar extremamente emocional. Se você deixa uma igreja na mão de um pastor mestre, há uma tendência dessa igreja se tornar uma igreja mais intelectual. Mas olha a chave que Antioquia tinha, era uma igreja de profetas e mestres. Então eles alinhavam a inteligência da sabedoria com o espírito e o mover profético de Deus sobre a vida da igreja. Você está comigo aqui? É o combo perfeito de quem deseja crescer. Se nós desejamos crescer, há uma coisa que precisa estar muito bem fundamentada em nós. Precisa haver fogo do Espírito queimando no nosso coração e precisa haver na nossa mente o culto racional de Romanos 12, para que em nós haja uma transformação, que o mundo veja nos nossos lábios palavras sábias daqueles que conhecem o que falam pelo mover do Espírito. Aqui era para dar um glória a Deus, mas acho que você não entendeu. Se nós formos uma igreja intelectual, a gente está errado, irmãos. Se a gente for uma igreja que não se move profeticamente, nós também estamos errados. Deus não está de um lado ou do outro da balança. Ele está esperando de nós um alinhamento daqueles que falam da palavra de Deus e levantam as suas mãos e dizem glória a Deus, aquele que é digno de todo louvor. Você está aqui comigo? O Senhor está nos chamando para ser uma igreja equilibrada. Cadê os irmãos que dão glória a Deus? Aleluia! O Senhor está nos chamando para ser uma igreja inteligente. Cadê os irmãos que estão loucos por leitura e já estão lendo esse ano? Glória a Deus! Nós não precisamos ser inimigos, nós só precisamos estar em um lugar. E olha aqui para mim, a única coisa capaz de fazer alguém profeta com alguém mestre se juntar no mesmo ambiente e não brigar, sabe o que é? Um desejo de unidade. E no caso da igreja, o que faz pessoas diferentes serem tão unidas é que, apesar das suas diferenças, elas estão juntas por um propósito: tornar Jesus famoso. Tornar o nome de Jesus o nome sobre todo nome. Para isso vai ter que ter gente inteligente, vai ter que ter gente com um olhar espiritual, mas o mais importante é, na nossa diferença, haver unidade, porque enquanto nós formos unidos, tudo vai dar certo para o caminho para o qual o Senhor está nos chamando. Você concorda comigo? E isso é tão verdade, porque o versículo 1, ele não só fala que tinha profetas e mestres, mas ele descreve cada uma dessas pessoas. E eu queria te falar o perfil delas.
Havia uma multiculturalidade, digamos assim, múltiplas culturas e um caldeirão efervescente de pessoas diferentes. Olha lá comigo, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, 2 pontos, primeira pessoa, Barnabé. Sabe quem era Barnabé? Barnabé foi aquele que orou por Paulo. Barnabé, na verdade o nome dele era José, mas deram um apelido para ele de Barnabé, e Barnabé significava consolador, era um homem cheio do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que dá um abraço, e o abraço da pessoa, você sente conforto lá dentro? Esse era Barnabé. O texto diz também que havia lá naquela igreja um homem chamado Simeão, também chamado de Níger. Repita comigo, Níger. Irmãos, esse Simeão, algumas pessoas vão dizer que é o mesmo Simeão de Cirene, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. E esse nome também chamado Níger, Níger era um jeito muito carinhoso de, naquela época, chamar os irmãos de negros, africano. Muito provavelmente esse Simeão era um homem africano, e assim, com todo amor e carinho, como a gente chama, hoje isso eu tenho medo de falar isso no púlpito, mas quando a gente tem intimidade com o irmão, pelo menos na minha casa, isso nunca foi símbolo de preconceito, a gente tem costume de chamar, e aí negão, tudo bem? Níger, um homem negro que encontrou Jesus e ajudou Jesus a carregar a cruz. Olha que diferença. Mas também, a Bíblia também vai dizer, olha só, além de Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene. Lúcio, segundo os historiadores, foi um homem que nasceu no norte da África, mas esse nome Lúcio era um nome latino, ou seja, já havia lá nesse tempo latinos como nós, ajudando na primeira igreja de Antioquia, com toda a efervescência latino-americana que a gente tem. Mas o texto também fala que havia um homem lá chamado de Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, aquele mesmo que no culto passado foi comido de bicho. Você lembra desse episódio? Se você voltar ao capítulo 12, esse homem, um homem intelectual, cheio de sabedoria, um homem que literalmente estudou com reis e senhores, cheio de inteligência, estava lá também. E para completar esse time, havia um fariseu, homem sábio, um ex-perseguidor da igreja, chamado de Saulo, que hoje nós o conhecemos como apóstolo Paulo. Irmãos, você consegue enxergar a multiculturalidade que havia dentro daquela igreja? Tinha judeu, tinha negro, tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha gente muito inteligente, tinha gente que não era tão inteligente assim, e todos eles faziam e representavam o sucesso daquela igreja. Meu irmão, faz um favor aí nessa noite, olha para o lado e contempla quanta gente diferente tem aí perto de você. A gente tem tudo para ser uma igreja multicultural que cresce, como a igreja de Antioquia crescia. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vivendo em um tempo que a gente quer que todo mundo seja igual a gente. A gente quer que as pessoas falem como nós, ajam como nós, vistam a mesma roupa que nós, tenham o mesmo padrão aquisitivo que nós, tenham a mesma formação acadêmica que nós. E esse texto, ele mostra algo que para mim ficou muito claro. Quanto mais igual um grupo é, menos esse grupo vai crescer. Quanto mais gente parecida no mesmo lugar, essas pessoas podem até dar certo, mas elas não irão conseguir crescer, porque iguais com iguais não se multiplicam. Quem aqui é casado sabe muito bem essa realidade que eu estou falando. Eu e minha esposa somos completamente diferentes, e é o diferente que cresce. Homem com homem se multiplica, mulher com mulher se multiplica. Homem e mulher diferentes se multiplicam. Eu estou te falando isso nessa noite, meu irmão, porque talvez a gente está querendo copiar muito o que todo mundo está fazendo, e nós não somos todo mundo. Você está comigo aqui?
Nós queremos juntar pessoas e colocar todo mundo parecido. E a palavra está mostrando a nós que o que traz crescimento é exatamente o contrário. É a diversidade de pessoas, de homens, de mulheres querendo trabalhar para Deus. E na diversidade, a unidade traz crescimento. Talvez você está vendo aí na sua vida, você está querendo juntar pessoas que pensam iguais a você, e vocês estão quebrando cabeça o tempo inteiro, e de repente se você chamasse alguém completamente diferente de você, vai dar trabalho, você vai escutar críticas, mas há algo muito gostoso, o diferente olha para o lugar que você não está olhando. Essa semana eu vi algo acontecer na igreja que eu achei muito interessante. Toda semana um grupo de irmãos, eles se reúnem para limpar a igreja. E durante todo esse tempo, sempre foi muito comum os irmãos limparem muito bem o chão da igreja, limparem muito bem as coisas da igreja, e todo mundo sempre focado, mas essa semana a multiculturalidade de Deus abrangeu a Lagoinha Boa Esperança. Alguém no meio da limpeza parou de olhar para o chão e resolveu olhar para cima. E irmãos, a coisa mais linda que teve, as teias de aranha sumiram da igreja, as caixas que estavam empoeiradas foram limpadas, as coisas que estavam fora de ordem no alto, as coisas que a gente olha para o alto, está tudo limpo, porque alguém foi diferente o suficiente para parar de olhar para baixo e resolveu olhar para cima. Você está aqui comigo, é errado olhar para baixo? Não, senão o chão vai ficar sujo, mas precisa ter alguém olhando para cima, para o teto ficar limpo também. Enquanto nós buscarmos convivermos com pessoas diferentes de nós, essas pessoas vão mostrar para nós visões de mundo muito diferentes da nossa também, e isso tudo vai fazer de alguma maneira a gente crescer e crescer muito no Senhor. Alegre-se se Deus está pondo uma pessoa diferente de você no seu caminho. Alegre-se se Deus tem derramado pessoas completamente diferentes de você, a ponto de te fazer sentir raiva, mas essas pessoas são pessoas levantadas por Deus para edificar o seu crescimento na palavra e na sua vida pessoal. É sendo diferente e olhando para o mesmo lugar que nós vamos crescer, amém? Mas não é só essa multiculturalidade que faz as pessoas crescerem e a igreja crescer. O versículo 2, ele vai dizer assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, completa aí para mim você com a sua voz. 2 pontos. Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediam. Vou pedir o irmão para projetar para nós o versículo 2, por favor. Um pouquinho mais para cima. Isso. Irmãos, preste atenção no que esse versículo está dizendo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse alguma coisa para eles. A multiculturalidade faz a gente crescer porque diferenças, no final, trazem muitas visões. Mas algo que essa igreja tinha é que esses irmãos, eles buscavam adorar e jejuar ao Senhor. E o versículo 2 está sendo muito claro em dizer aqui que enquanto eles adoravam e jejuavam, foi o momento que o Espírito Santo falou com eles. Você está comigo aqui? Você concorda comigo que se tem alguém que tem o poder de transformar as nossas vidas, esse alguém é o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que o único capaz de mover o coração do homem e salvar o homem da sua concupiscência, o nome dele é Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é aquela pessoa da Trindade que é o nosso consolador, é aquele que a Bíblia diz que se move em ciúme por nós, aquele que se derrama em amor por nós, e aquele que é o nosso consolador e nos orienta quando nós não sabemos e não temos uma direção de onde seguir. Logo, o Espírito Santo é uma figura importante para o crescimento saudável da igreja e é uma figura importante para que nós também venhamos a crescer no nosso espírito através do Espírito Santo. Você concorda comigo? E a igreja de Antioquia, ela está dando uma chave para nós. Se você deseja ver o Espírito Santo falar com você, você precisa de duas coisas. Número 1, adorar a Deus. E número 2, jejuar. O texto é tão claro em dizer isso, que quando vai para o verso 3, ele continua dizendo assim: e então, jejuando e o quê? Orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você está sabendo, mas nessa igreja aqui de Lagoinha, Boa Esperança, 2026 é o ano da oração. Enquanto eles oravam, o Espírito Santo falava com eles. Enquanto eles oravam, eles tinham direção. Enquanto eles buscavam a face de Deus, eles tinham direção também. Eu não sei se você está sabendo, mas toda primeira quarta do mês tem culto de oração aqui na igreja para a gente buscar ouvir a voz do Espírito Santo. Todo primeiro domingo do mês, os homens sobem a serra para orar e buscar direcionamento do Espírito Santo. Nós estamos planejando aqui na igreja um relógio de oração que vai acontecer daqui uns dias, porque nós queremos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Nós estamos numa busca, tem um ministério da igreja chamado de Ministério de Intercessão, que nós queremos ouvir o Espírito Santo falando e derramando graça sobre nós, amém? Se você vem para os cultos e o Espírito Santo não está falando com você, e a igreja está orando, quem não está orando? A gente. Quem está com problema? A gente. Mas irmãos, nessa noite eu estou aqui não só para falar com você sobre oração, mas sobre algo extraordinário que move o nosso coração, chamado jejum. Tem alguns textos da Bíblia, Mateus capítulo 17, versículo 21, em que os discípulos, eles estão tentando expulsar um demônio e não conseguem, e Jesus vai lá expulsar esse demônio, e eles perguntam para Jesus, por que a gente não consegue? E Mateus 17, 21 vai dizer assim, essa espécie não será expulsa, senão por meio de oração e jejum. Tem uma casta de demônios que ela só vai sair quando você começar a orar e jejuar. Você está aqui comigo? Atos capítulo 14, versículo 23, também vai dizer assim, promovendo-lhes. Promoção é sinal de crescimento, você concorda comigo? E promovendo-lhes com orações e jejuns, presbíteros em cada igreja. Cada presbítero levantado na igreja, cada pastor levantado na igreja, foram levantados em jejum e oração. Meu irmão, eu não estou aqui para te estimular a fazer jejum e oração por interesse, mas eu creio que algo extraordinário de Deus vai acontecer sobre nós, se nós começarmos a orar e jejuar. Você está aqui comigo? Eu particularmente tenho uma semana que eu estou em um propósito de jejum e oração por mim e pela vida dessa igreja. E eu nem tinha visto isso quando eu fiz o propósito. Mas eu quero te fazer um convite. Vamos orar e jejuar amanhã? Não é amanhã, você topa? Quem aqui topa, levanta sua mão. Vamos fazer um propósito como igreja amanhã? Eu quero te chamar para fazer algo simples. A gente vai orar e jejuar amanhã. Promover um jejum da igreja toda. A gente vai jejuar amanhã até as 10 horas da manhã no mínimo. Você topa? Então levanta sua mão aí, vamos junto. Senhor, nessa noite nós nos comprometemos, nós estamos fazendo um voto, cobra de nós se a gente não cumprir, mas amanhã, segunda-feira, como igreja, nós iremos começar o nosso dia com oração, e nós vamos jejuar no mínimo amanhã, até as 10 horas da manhã. Edifica a nossa vida e o nosso espírito. Nós precisamos de discernimento
espiritual do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos comprometemos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, não sei o que Deus vai fazer, mas quando a igreja toda faz jejum e oração, alguma coisa acontece. Você crê nisso? Mas essa igreja também tinha uma outra característica. Olha de novo o versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Meus irmãos, olha o que está acontecendo aqui. Essa igreja era uma igreja que tinha profetas e que tinha mestres. Esses profetas e mestres eram pessoas de perfis e nacionalidades completamente diferentes. Eles estão na sua diversidade, em unidade, clamando a Deus. E enquanto eles adoram, jejuam e oram, o Espírito Santo está falando com eles e dando uma ordem. Eu quero que vocês separem para mim Barnabé, alguém que tinha dons proféticos, e Saulo, alguém que tinha dons de mestres. E envia esses dois para uma obra que eu estou os chamando para fazer. Separem eles para mim. E do final do versículo 2 para o versículo 3 diz que essa igreja se juntou, orou por eles e os despediu para que eles cumprissem o chamado de Deus na vida deles. Você está aqui ainda? Irmãos, o Espírito Santo, ele não chegou para a igreja de Antioquia e falou assim para eles: separa os dois irmãos aí que falam mais devagar, os dois irmãos que estão começando a aprender a pregar agora. Separa aí os dois irmãos que estão começando um ministério profético na igreja. O Espírito Santo virou para aquela igreja, para aquela comunidade e disse assim: separa os seus melhores e manda eles embora. Quando a gente olha para a igreja, eu não sei qual que é a referência que você tem de quem são os melhores pregadores aqui da Lagoinha de Esperança. Mas imagina a gente olhar e dizer assim: o fulano que você gosta muito e o ciclano que você também gosta, eles estão sendo separados para ir lá abrir a Lagoinha Coqueiral. Vai doer em você? Claro. Você separar, falar assim: a partir de agora o louvor da Lagoinha Boa Esperança está sendo direcionado, vai todo mundo se mudar lá para Ilicínia, para abrir a Lagoinha em Ilicínia. Vai doer em nós? Claro. Dói separar os melhores, mas o Espírito Santo, quando ele chama, ele vai chamar os melhores. E aquela igreja tinha duas opções: falar assim: Senhor, se a gente enviar Barnabé e Saulo, essa igreja vai fechar. Essa igreja não vai ter condições de se sustentar, são os melhores da igreja. Mas aquela igreja, ao ouvir a voz do Espírito Santo, sabe o que ela fez? Ela obedeceu. Ela não quis saber se quem estava indo embora eram os melhores ou se os melhores eram os que estavam ficando. Aquela igreja não procurou se interessar, saber quais seriam as consequências, se iria fechar ou não, se ia dar problema ou não, quem que seriam os outros pastores daquela igreja. Eles estavam mais interessados em obedecer a Deus do que em consequências que viriam por oferecer e ouvir a voz de Deus. Eu quero repetir isso para que você sinta o Espírito Santo tocar na sua vida. Eles estavam mais preocupados em obedecer à voz do Espírito Santo do que nas consequências que haveriam por obedecer à voz do Espírito Santo. Há um texto da palavra que diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência quebra maldição. Ainda que Deus mande um filho seu para o deserto brota fontes de água viva, se esse filho estiver em obediência. Meu irmão, minha irmã, fazer discipulado é muito legal. Você concorda comigo? Os irmãos que estão no discipulado já fizeram. Fazer curso de bem casados é uma maravilha. Quem já fez também pode dizer amém.
Participar do culto Rockets é uma maravilha. Vir aos cultos e escutar uma pregação abençoada é bom demais. Você concorda comigo? TGC é bom demais. Ler livros que edificam a nossa fé e aprender é bom demais. Você concorda comigo? Mas tem uma coisa que tem me incomodado e eu quero que te incomode também. Participar é muito bom, mas que dia que a gente vai começar a praticar o que a gente está aprendendo? Que dia que a gente vai começar a obedecer aquilo que a gente está vendo nos discipulados da igreja? Que dia que a gente vai começar a praticar aquilo que foi aprendido no Bem Casados, aquilo que foi aprendido no Mães que Oram, aquilo que foi aprendido nos cultos Rockets, nos eventos da igreja, nos cultos de oração, no seminário? Quando vai ser a hora de nós pararmos de nos intelectualizarmos para obedecermos aquilo que nós estamos aprendendo aqui nesse lugar? Se tem uma coisa que você há de convir comigo, ver vídeos no YouTube não fazem ninguém mecânico. Você concorda comigo? Tem gente que entende tudo sobre carro, mas se põe um carro na frente da pessoa, ela não sabe desmontar aquele carro. O que faz o mecânico é a prática na mecânica. O que faz um crente ser crente não é ver vídeos e pregações, é a prática do Evangelho. Então, por gentileza, dá a mão para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor está nos chamando a praticar aquilo que estamos aprendendo. Quem quer crescer, pratica. Mas olha o que esse texto termina dizendo também, irmãos. Versículo 3. E então, jejuando e orando, imporam as mãos sobre eles e os despediram. E Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, tem algo que muitas vezes perturba o nosso coração, que é quando a gente está trabalhando sobre um projeto e a gente fica louco para ver o projeto acontecer. Já aconteceu com você também? Você imagine, por exemplo, para mim, o quão foi um período de paciência. Esse ano a igreja vai completar 5 aninhos de vida. E desde o primeiro dia, como eu disse aqui no nosso seminário na sexta, eu sonhava que um dia nós iríamos ter um seminário. Todos os dias eu pensava nisso: quando vai ser a hora? 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 E a gente é ansioso quando a gente sabe que Deus está entregando algo nas nossas mãos, um projeto na nossa mão, e a gente quer ver o resultado rápido acontecer, as coisas acontecerem. E pode ser que você esteja aqui nessa noite dizendo assim: eu já estou apostando em pessoas diferentes de mim para eu poder crescer naquilo que eu estou orando e sonhando. Pode ser que você diga assim para mim: eu não aguento mais, eu estou desfalecendo de tanto jejuar, os meus joelhos estão calejados de tanto orar e eu não estou vendo o resultado. Eu estou morrendo quase por tanto viver em obediência. Deus está falando, eu estou fazendo. O Espírito Santo está ministrando, eu estou fazendo. Mas eu não estou vendo o resultado crescer. E eu posso te falar uma coisa nessa noite. Quando a gente planta uma semente na terra, a gente vê ela crescer de um dia para o outro. Normalmente essa semente ela tem que criar raízes lá embaixo, para depois ela aparecer e dar algum resultado visível. Sabe, eu queria te convidar para a gente ficar de pé nessa noite. Falar de semente e de que a gente precisa esperar os nossos frutos criarem raízes, já é muito legal. Mas 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele vai dizer ainda algo mais poderoso. Paulo, ele olha para o crescimento de uma certa igreja e ele vira para aqueles irmãos e ele diz uma frase assim: eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor.
O que ele queria dizer com isso é que muitas vezes nós vamos plantar sementes e a gente vai criar expectativas sobre elas, mas pode ser que a gente não veja as sementes crescerem. No meio do caminho, pode ser que Deus levante alguns Apolos para serem homens de Deus que vão regar as sementes, acreditando naquilo que a gente também está plantando. Você está aqui comigo? Mas Paulo finaliza dizendo uma coisa: alguns plantam, outros regam, mas o único que pode dar o crescimento é o Senhor. Eu não posso te garantir nenhum crescimento, irmão. Eu não posso te garantir nenhum resultado. O que eu posso te dizer é que cada um de nós, em algum estágio da vida, irá colher o que plantou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Isso me alegra, porque quando nós temos a certeza de que podemos confiar no Senhor, pode haver em nós também uma transformação, irmãos, de que é o Senhor quem está nos fazendo crescer ou não. Eu não sei em que estágio da vida você está, não sei o que você está vendo, não sei quais são as suas expectativas, mas aquele que pode fazer as coisas crescerem dentro de mim e de você está aqui nessa noite. Paulo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem vai fazer essa igreja crescer é o Senhor. Quem vai fazer as nossas vidas terem alguma proporção espiritual, financeira, na nossa saúde é o Senhor. Mas nós precisamos ser obedientes, precisamos orar e jejuar, precisamos entender que existem pessoas diferentes de nós. Se nós fizermos a nossa parte, eu não tenho dúvidas de que o Senhor fará nele. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E com certeza Ele está desejoso em falar comigo e com você. Enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo lhes disse: meu irmão, se você está aqui nessa noite, é o seu momento de adorar. Se você precisa nessa noite que o Espírito Santo fale com você, nós acabamos de ler que enquanto aquela igreja adorava e jejuava, o Espírito Santo falava com eles. Permita que Ele fale com você nessa noite. Seja um adorador sem reservas nessa noite. Ele nos chama, e Ele deseja falar conosco.